A língua hebraica é fascinante e há muito que se dizer sobre as suas letras e as suas palavras. Muito tempo atrás viveu um homem chamado Akiva ben Yosef, Rabi Akiva, que teria sido um dos pioneiros na empreitada complexa e trabalhosa de determinar e elucidar alguns dos seus segredos. De fato, um dos documentos judaicos mais antigos sobre as letras hebraicas é o Midrash de Rabi Akiva, o comentário do Rabi Akiva. E esse Midrash, obviamente, é atribuído, como o nome insinua, a este sábio judeu. Uma fonte primária dos significados das letras hebraicas é a Gemara, a parte do Talmud, precisamente no tratado Shabbat 104a, onde lemos: Rabi Hizda disse, o Mem e o Samech, que estavam nas tábuas dos 10 mandamentos, permaneciam ali por meio de um milagre. Mas quanto a uma letra fechada que é escrita aberta, sua santidade é diminuída. Por que o pé do Gimel é esticado em direção ao Dalet? Isso ocorre porque é apropriado que os benevolentes corram atrás para procurar os pobres. E por que o teto da letra Dalet se estende em direção ao Gimel? Porque ele, o pobre, deve se colocar à sua disposição. E por que o rosto do Dalet se afasta do Gimel? Porque ele deve ajudá-lo em segredo, a fim de que não se envergonhe dele. E o rei e o Vav, que é o nome do santo bendito seja, o Zain, o Het, o Tet, o Yud, o Kaf e o Lamed, esta sequência ensina que se você fizer isto, o santo bendito seja, sustentará a ti, e te será gracioso, Ren, e te mostrará bondade, Meitiv, te dará uma herança, Yerushá, e te atará uma coroa, Keter, no mundo vindouro, Leolam Abá. O Mem aberto e o Mem fechado denotam ensinamentos abertos, Ma'amar, e ensinamentos fechados, esotéricos. A letra Nun inclinada e a Nun reta, estas referem-se a uma pessoa fiel que se inclina, Neeman Kafuf, é humilde, e que acabará se tornando, enfim, uma pessoa fiel, conhecida, Neeman Pashut. Hoje, seguindo os passos do grande Rabi Akiva, nós vamos investigar uma intrigante relação entre duas consoantes muito comuns, porém que ocorrem quase sempre em termos que acabam elucidando a si mesmos por meio daquilo que representam. Estas letras são o Resh, equivalente ao nosso R no português, e a letra Pei, equivalente ao nosso P. Revisando, esta é a letra Resh, que é o R no hebraico, e esta outra é o Pei, que é a letra P. A primeira é pronunciada quase da mesma forma como a palavra hebraica para cabeça, Rosh, enquanto a segunda é pronunciada e escrita da mesma forma que a palavra hebraica para boca, Pei. No início da língua hebraica, o Resh realmente representava uma cabeça, e o Pei era o desenho de uma boca estilizada. No alfabeto hebraico arcaico, muito mais antigo do que o atual, ambas as letras eram representadas por uma cabeça e uma boca. A letra Resh está associada às características de inteireza, completude, ordem, existência de significado. Por outro lado, o P representa a segregação, a divisão, a partição, a desordem, a perda de sentido. Em termos metafóricos, o Resh significa produtos da cabeça, da mente, como um pensamento ou um sentimento, que são experimentados como um todo, como unidades indivisíveis únicas, enquanto a segunda letra, a letra Pei, representa a sua expressão externa através da boca, como um fluxo de palavras separadas e frases que podem ser caóticas. De acordo com esse conceito, poderíamos esperar que uma combinação das letras Pei e Resh, o P e o R, transmita a ideia de
algo que estava inteiro e que depois se desintegrou em várias partes, algo que antes estava em ordem e que transformou-se em algo desordenado, caótico, parte de um todo que se tornou separado. Ao examinarmos palavras que estejam embasadas na raiz PR, acabamos evidenciando que esse é realmente o caso. Vamos examinar alguns exemplos da combinação. Observe esta palavra lida como pere. Pere em hebraico significa selvagem. Aqui o radical PR gera um adjetivo que implica em selvagem, indomado, fora de ordem. O mesmo termo pode ser vertido como bruto, jumento selvagem, frenético, bestial, bárbaro. A palavra em si faz nos lembrar de que algo está fora de uma ordem desejada, que está numa condição alheia àquela que se busca, que é preferível ou que se quer. O que é selvagem é considerado caótico, desconectado do que é organizado ou civilizado. Agora, se brincarmos um pouquinho com as letras, colocando a letra Reish, ou R, diante do Pei, invertendo, é como se organizássemos um quebra-cabeças. Mantendo a estrutura da palavra, agora não temos mais Pere, e sim Rafá, que curiosamente significa cura ou curado, algo são, sadio. Não que algo selvagem ou um animal selvagem possa ser considerado como algo anormal ou doentio, longe disso, mas tão somente a sua ordem desejável ou mais próxima de nós está ao contrário, ausente da civilidade ou da condição doméstica. Rafá é a cura de Pere, sendo Pere algo que não possui ordem ou está fora dos parâmetros. Rafá é o oposto desta noção. A raiz Pei, Reish e Rei é a fonte de palavras que significam, por exemplo, tornar-se fecundo ou engravidar. Há um que torna-se em dois, que eventualmente se separam. A palavra fruta e vaca, por exemplo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, vem dessa raiz, pois ambas representam a ideia de frutificação, fecundidade, procriação na cultura semita. Vamos por partes. No mundo semita, o gado doméstico era símbolo de riqueza e prosperidade. Ter gado era ser rico. Ter muito gado era ser extremamente rico. A vaca, em especial, era um símbolo de fertilidade, e as suas crias eram, por assim dizer, os seus frutos. Assim, o animal era e é chamado até hoje de pará, porque a letra Pei representa algo caótico, como o feto antes da sua composição e estruturação, predominando sobre o Reish, vindo antes deste na formação da palavra. O bezerro que nasce então é o desdobramento do processo, tal como ocorre com o fruto ou a fruta, que em hebraico é pri. O processo contrário a isso, quando invertemos as letras, é chamado heref, é parada, uma interrupção no processo. A raiz Pei, Resh e Tet, Prat, significa dar detalhes, mas também trocar uma cédula por moedas pequenas, por exemplo. Também significa descrever, detalhar ou mostrar particularidades de cada tópico, repartir. Sempre que detalhamos algo, a ideia é esmiuçar ou dividir, que é a ideia da letra Pei, partes maiores de informação, que é a ideia da letra Reish, que é o todo. A descrição é um processo idêntico quando esmiuçamos informações em partes menores e mais compreensíveis. É bastante curioso observar que as palavras parte, partícula e particular, presentes na língua portuguesa, podem ter algum vínculo com o termo prat, da língua hebraica, mantendo idênticos sentidos. Notoriamente pela lei judaica, por exemplo, tref ou trefá, é algo não apropriado para consumo, algo que, diferente da ideia de kashrut, não precisa que se dê detalhes. A raiz pei, resh e zain significa excessivo, transbordante, mas também gera um adjetivo que descreve uma cidade sem limites, ou seja, sem paredes circundantes.
Observe que a palavra representa algo que passou dos limites, sem contenção alguma ou sem nenhum tipo de impedimento. O que excede e transborda é, via de regra, em grande quantidade e geralmente ocorre de forma abrupta e violenta. Mas a mesma raiz, quando invertida, acaba ajudando na formação de um processo contrário a tudo isso. Se paras significa excessivo e transbordante, zirzuf significa gotejamento ou garoa. Assim, em síntese, podemos dizer que paras é um acidente, algo imprevisto, repentino e perigoso, algo que transborda e excede. Já a raiz invertida produz um incidente, isto é, um fato inesperado e potencialmente perigoso, mas graças a alguma circunstância favorável, ele não causa danos a ninguém. A raiz parad, pei, resh, dalet, gera palavras que significam separar ou partir, e também separação, interrupção, deixar de seguir junto. Quando a letra pei vem antes, ela predomina sobre o restante do radical, e ela representa a dissolução, a quebra de uma harmonia ou um desvínculo. Parad é ir embora, deixar, desconectar-se de algo ou de alguém. Agora, um simples rearranjo nas letras da raiz, invertendo a posição delas, fazendo com que o reis, por exemplo, prevaleça, obtemos uma ideia contrária. Obtemos radaf. Radaf é a ideia de ir junto, de seguir. Agora, aquilo que antes prevalecia, promovendo descontinuidade e fracionamento, separação, passa a agregar, a fazer com que algo seja seguido, promovendo união e harmonia. E entre outras raízes que demonstram uma certa desordem ou caos quando a letra pei prevalece sobre o reis, nós podemos incluir a raiz param, pei, resh, mem, que significa desfiar, desfiar um pano. Paras, pei, resh e samer, que significa fatiar em várias partes. Parats, pei, resh, tzadik, significa invadir ou arrombar, como em um roubo, por exemplo, mas também fazer um buraco na parede. A raiz perek, ou parak, pei, resh, kuf, significa desmontar, cair aos pedaços. Já a raiz parash, pei, resh e shin, significa separar de ou desfazer uma sociedade, por exemplo. A raiz pará, pei, resh, ain, significa infligir desordem ou caos. Assim, a síntese do que vimos até aqui nesta porção é que a construção do radical pei, resh, representa uma ideia que antes era o todo e que se desfez em partes. Trata-se de uma ideia em que o caos acaba vencendo a ordem, de alguma forma, criando algo novo ou diferente, distinto, separado. O todo nasce na cabeça, na mente, na letra resh, e o que é em parte se faz pela boca, a letra pei, por meio de palavras, que especificam e esmiuçam esse todo. As traduções que nós fornecemos para cada raiz evidencia esse padrão de um todo antes, que depois se esfacela em partes que podem ser até caóticas. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.